A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, em mais um dia de aula, onde nós queremos continuar compartilhando com você a Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas, amém? E que nesse dia o Senhor possa falar conosco de uma maneira sobrenatural, quando nós continuamos a falar desse assunto, autoridade e submissão. Vamos orar, feche os seus olhos, invoque a presença do Senhor agora, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós oramos. Pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua verdade. Dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu poder, dá-nos da Tua unção. É o nosso clamor nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos, na última aula, nós começamos a falar sobre a autoridade delegada e queremos continuar hoje. E uma coisa importante que nós precisamos perceber, o segundo aspecto, é que a autoridade delegada, ela procede de responsabilidade. Procede de responsabilidade. Muitos querem ter autoridade, posição, querem ser líderes, obreiros, pastores, mas não querem assumir as responsabilidades inerentes à posição. Mas a autoridade, ela inevitavelmente procede da responsabilidade. Não há autoridade sem responsabilidade. Muitas pessoas querem o trono de glória, mas não querem a cruz que antecede o trono. Todos querem aquela coroa de ouro, mas não querem primeiro receber a coroa de espinhos. Querem o cetro para reinar, mas não querem estar com as suas mãos primeiro pregadas na cruz. Mas nós precisamos de entender que esse é o caminho da autoridade, é o caminho que Jesus seguiu e é o caminho que nós temos que seguir também. Autoridade não é um título. Títulos estabelecem chefes, mas a realidade está ligada às responsabilidades. A autoridade está ligada com esta realidade. Se temos realidade espiritual, então somos autoridade genuína. Caso contrário, não somos. Se o coração das pessoas não é tocado em relação à questão da autoridade, a relação está estabelecida, que está estabelecida ali então, vai ser de patrão e empregado, e não de alguém que é um pai e um filho, que está debaixo dessa linha de autoridade e submissão. Pode ser que tenhamos pessoas andando conosco, mas que não são nossos discípulos, porque estão apenas debaixo de uma estrutura. Estão colocados ali debaixo de uma estrutura organizacional, mas não têm o nosso coração, não desejam caminhar conosco. E às vezes nós encontramos pessoas, no entanto, que não são nossos discípulos diretos, mas que nos admiram, estão andando à distância, que têm o mesmo coração, né, e que de fato estão se envolvendo nesse caminho. Então, nós precisamos de conhecer, não é, esse caminho, porque senão nós teremos apenas uma estrutura acontecendo, mas não teremos uma relação de pai e filho, de coração, porque submissão, volto a lembrar, está ligada com o coração. E se não há uma submissão genuína, tocada por Deus, no coração das pessoas, então também não vai haver uma autoridade genuína. Porque nós somos chamados para ser esse modelo que vai à frente. E aí nós teremos então uma autoridade real sobre as pessoas, sobre os discípulos, no momento em que nós estamos servindo a eles, que nós estamos amando e liderando com o nosso coração. A autoridade tem a ver com responsabilidade. Diga comigo, autoridade tem a ver com responsabilidade. Amém? E a principal responsabilidade de um pastor é o quê? É dar a vida pelas suas ovelhas. A principal responsabilidade de um pastor é isso. Uma vez que eu estou assumindo a minha responsabilidade sobre a minha família, de trabalhar, sustentar minha casa, lidar com a minha esposa como uma parte mais frágil, guardar os meus filhos, lidar com as situações do dia a dia, apacentá-los no dia mau, acalmá-los no dia da pressão, automaticamente eu passo a ter autoridade sobre a minha casa. Por quê? Porque eu assumi a responsabilidade da minha família. Por que eu não tenho autoridade na casa do vizinho? Porque eu não assumo responsabilidades na casa deles. Então eu também não posso exercer autoridade. Da mesma maneira, se eu não assumo responsabilidade sobre a vida dos meus discípulos, não é, para guardá-los, para estar com eles, para ser bênção na vida deles, eu também não posso ter realidade espiritual para exercer autoridade, não é? Em terceiro lugar, a autoridade delegada nunca vai além da sua responsabilidade.
Autoridade delegada nunca vai além da sua responsabilidade. Se por um lado a autoridade depende da responsabilidade, por outro lado, ela nunca poderá ultrapassar a sua responsabilidade. Ou seja, o limite da nossa autoridade é, portanto, a nossa responsabilidade. Por um lado, eu preciso de ter responsabilidade para que eu possa, de fato, exercer uma autoridade com realidade. Mas também eu preciso de entender que o limite da minha autoridade é a minha responsabilidade. No momento em que eu deixo essa responsabilidade, eu perco a autoridade, ok? Então, precisamos de entender. Nós falamos sobre a autoridade, por exemplo, funcional. Aqui, autoridade funcional, não é? Vou sublinhar aqui para os irmãos. Autoridade funcional é muitas vezes a base para estabelecermos a autoridade delegada, não é? Dentro de uma função. E nós precisamos de entender quais são as bases para que eu possa, então, delegar uma autoridade. É muito importante. A primeira coisa que você tem que entender, voltando aqui para o nosso PowerPoint, é que essa autoridade delegada, ela provém, em primeiro lugar, também de habilidade. A autoridade funcional provém da habilidade, provém da competência, experiência e treinamento, não é? Como é que eu posso delegar a autoridade também para alguém? Então não basta só ter um coração, mas eu preciso de entender que essa pessoa também precisa estar capacitada, precisa estar habilitada, precisa ter competência, experiência, treinamento. Eu não posso delegar um carro ao meu filho só porque ele é um bom filho, só porque ele tem um coração bom. Não, ele tem que ser maior de idade, ele tem que ter carteira de habilitação, ele tem que estar apto e ter um mínimo de juízo para poder dirigir um carro. Compreende o que eu estou te dizendo? Então não basta nós também termos apenas um coração e amar as pessoas. Nós precisamos de ter a competência, nós precisamos de ter a habilidade, nós precisamos de avançar nisso. Se alguém não deseja obedecer à prescrição médica, por exemplo, que é uma autoridade delegada, ele jamais deveria ir lá no médico. Porque o médico é uma autoridade funcional. Dentro da função dele de médico, ele é quem sabe o que deve ser feito. E se eu vou lá para não obedecer, então isso poderia ser uma rebeldia. Se alguém não deseja obedecer o médico, não devia fazer uma consulta. Para que você vai lá? O médico é essa autoridade funcional. É como na nossa casa. O cabeça da casa, por exemplo, é o homem. Mas dentro da rotina do lar e daquilo que é a competência da sua esposa, nós devemos nos submeter a ela. Isso não é confusão. Você tem que entender isso. Eu sou o cabeça da minha casa, mas a minha esposa é a gerente da minha casa. Ela que gerencia as tarefas lá dentro, junto com os funcionários, os meninos, as coisas que têm que ser feitas. Então, eu, dentro dessas funções da gerência da casa, me submeto à minha esposa. Eu almoço na hora que ela fala que é a hora do almoço, eu participo dessa gerência, eu não interfiro na liderança dela. Por quê? Porque eu deleguei essa autoridade funcional dentro da minha casa para ela. Então eu preciso ter a coerência de me submeter a ela, tá entendendo? Bom, autoridade dos costumes. Isso aqui é uma outra autoridade. Autoridade dos costumes, né? A autoridade dos costumes e tradições se estabelece quando provou-se através dos anos que para o bem comum é aceita por todos, né? Bênção, não vai ferir a palavra de Deus. Paulo apela, por exemplo, para a autoridade dos costumes, quando ele fala da questão do véu. Olha que está aqui em 1 Coríntios 11:16. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Ou seja, não é costume nosso usar o véu, nem as igrejas de Deus. Então o que ele está falando? Olha, se não é costume nosso, por que nós vamos ser obrigados a usar? Ele está apelando para a autoridade dos costumes, não é? Uma igreja ou uma liderança não pode ignorar os costumes da localidade e nem da comunidade. Há certas coisas que são bênçãos na vida da igreja, ainda que não sejam bíblicas. E nós devemos saber lidar com isso com bom senso. Como, por exemplo, que eu falei da aliança. A aliança de casamento não é bíblica necessariamente, mas ela é bênção, um costume, uma tradição que não fere a palavra de Deus e que ajuda a guardar os casamentos. Agora, vale lembrar que a autoridade dos costumes está sujeita, obviamente, a todos os níveis anteriores de autoridade, ok?
Isso é fundamental. Outro nível de autoridade é a autoridade dos contratos. Às vezes muito ignorado por muitos irmãos, por não entender. Essa é a autoridade da lei dos homens e ela pode ser observada nos contratos e acordos legais. A sociedade é regida por esse nível de autoridade. E apesar de ser algo natural, a sua origem é divina, porque ela é também uma autoridade delegada. Vamos ler na palavra de Deus? Acompanha. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Romanos capítulo 13, do verso 1 até o 6. Então veja, por isso, porque nós respeitamos essa autoridade dos contratos, é que nós não fazemos casamento de ninguém se não tiver casado primeiro no cartório. Pastor, mas o importante não é a bênção de Deus? Concordo com você. Para nós, de fato, que tem maior valor é a bênção de Deus. No entanto, eu não posso ignorar a lei dos contratos, a autoridade dos contratos, porque eu estou vivendo uma sociedade civil e que essas leis, como nós acabamos de ver, estão estabelecidas por Deus e eu preciso me submeter a elas também. Por isso, nós só fazemos casamento se alguém primeiro já casou no cartório e você deve lidar com isso também na vida da igreja. Devemos honrar os contratos. Um pastor, por exemplo, que erra, que infringe a lei, ele tem que ser preso, como qualquer outra pessoa. Não é porque ele é pastor, que ele tem autoridade dentro da igreja, que ele não deve ser preso. Não, se ele errou, ele precisa ser preso. Assim como um crente que bate na sua mulher também tem que ir para a cadeia. Porque homem que bate mulher tem que ir para a cadeia, não interessa se ele é crente ou não. Ou seja, a lei, ela tem que valer para todo mundo. A autoridade da lei dos contratos, ela é divina, porque ela foi estabelecida, ela não é bíblica necessariamente, mas foi Deus que concedeu a lei aos governos e todos precisamos de submeter a elas, ok? Vamos avançar, capítulo 6, desvios e abusos da autoridade. Desvios e abusos da autoridade. Vamos avançar e ver cada isso. Primeira coisa que eu quero ver com você então, são os problemas da autoridade, né? Quais são os problemas que nós encontramos e que nós precisamos de lidar? Devemos tanto aprender a nos submeter como a exercer essa autoridade. E os problemas de autoridade e submissão acontecem quando cometemos alguns erros. Então vamos ver quais são esses erros e como tratar agora cada um deles, para que você possa não infligir nesses erros de autoridade, submissão e exercer com temor e tremor, mas sem receio também de fazer isso. Primeiro, exercer uma autoridade que pertence somente a Deus. Aqui está a primeira falha que muita gente comete. Você não pode exercer uma autoridade que pertence somente a Deus. Os maiores problemas surgem quando o pastor se julga uma pessoa inquestionável. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Todo homem pode ser questionado. Não há esse homem na terra, porque o único que passou aqui foi Jesus. E ele mesmo aceitou isso também. Então não há autoridade que não possa ser questionada. O primeiro erro da autoridade está no fato de assumir uma autoridade que não é sua. O líder pequeno é aquele que vive cercado de gente que só sabe dizer sim para ele. Esse é o líder medíocre, que tem um monte de gente ao seu redor balançando a cabeça e concordando com tudo. E ele perdeu a proteção, ele perdeu a riqueza, porque ele não tem pessoas de fato de Deus ao seu lado, até porque ele não quer. Porque aqueles que são maiores, que poderiam ser bênçãos na vida dele, ele rejeitou, porque às vezes estão confrontando ele em amor. O irmão que discorda, que tem uma opinião diferente da nossa, ele será, às vezes, aí fora, sempre taxado de rebelde.
então não vai servir para andar com esse líder medíocre, não é? Agora, se nós queremos ser verdadeiros pastores, verdadeiros líderes, vencedores na casa de Deus, nós precisamos aprender a tolerar as discordâncias, perceber os nossos limites, ouvir as pessoas que estão falando conosco, ter humildade para saber que nós não vemos tudo e que, na verdade, essas pessoas são bênçãos e proteção na nossa vida. Segundo erro, é quando você exerce uma autoridade em conflito com a Bíblia. Não é? Olha o que diz a palavra de Deus, acompanha aí no PowerPoint. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? O que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Atos 23, do 1 até o 5. Então veja, não havia problema em Paulo reclamar, porque os seus acusadores o acusavam contra a lei, mas ele errou no momento em que ele agrediu com palavras indevidas a autoridade, ferindo a autoridade da palavra de Deus. Então ele poderia reclamar, mas ele não deveria ter. No entanto, ele fez por ignorância. Nós podemos resistir qualquer autoridade que vá contra a palavra de Deus, mas jamais podemos usar termos depreciativos contra as autoridades constituídas, principalmente no meio do nosso povo, na vida da igreja. Nós não podemos e não devemos nos sujeitar a uma ordem, a uma direção que venha ferir a palavra de Deus. Tampouco podemos dar direções ou ordens que também ultrapassem os limites da palavra de Deus. Jamais. Nós precisamos estar totalmente submissos aos limites da palavra de Deus, tanto para receber quanto para ministrar. Nos submetemos àquilo que está baseado na palavra, mas também exercemos autoridade baseados na palavra. Está claro para os irmãos? Sem ficar claro para você. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus. Não seja a pessoa subserviente. Não fique agora com esse temor exagerado, achando que o pastor é Deus, que o apóstolo é Deus, que o patriarca é Deus. Não é. Todo homem tem que estar submisso e toda ordem tem que estar limitada à palavra de Deus. E você precisa ser homem de Deus para se posicionar dessa maneira com sabedoria. Terceiro, colocar os costumes e a tradição acima da Bíblia. Isso aqui tem sido um problema em muitas igrejas, quando as pessoas colocam um costume ou uma tradição acima da Bíblia. Vamos ler o versículo aí no seu PowerPoint, acompanha. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15, de 1 ao 3. Então veja, os costumes e as tradições, eles possuem um valor somente quando eles estão subordinados à palavra de Deus. No momento em que o costume e a tradição feriu a palavra de Deus, ele tem que ser abandonado. Não importa. Se bateu de frente com a palavra de Deus, tem que sobressair a palavra de Deus. Se forem antibíblicos esses costumes e essas tradições, não importa quantos séculos eles tenham, eles devem ser eliminados. Não importa se é costume de um país inteiro, por exemplo, a prática da poligamia. Se está contra a palavra de Deus, deve ser eliminado. Me lembro da pastora Valnice, quando ela era missionária na África, e ali havia essa situação normal de poligamia, mas dentro da vida da igreja, ela se posicionava. Por quê? Porque é a palavra de Deus e ela não pode ser negligenciada. Quarto, temer exercer autoridade. Esse também é um erro. Então não é porque é sério que nós deixamos de fazer. Ficar passivo diante da necessidade de exercício de autoridade produz problemas. Por exemplo, Davi cometeu esse erro. Davi não tratou as situações de incesto e assassinato dentro da casa deles. Então não é porque uma coisa é séria que eu não vou fazer. Senão é como alguém que diz: não, eu não vou comer porque eu posso passar mal, eu não vou beber porque eu posso me engasgar, eu não vou, eu não vou estudar porque eu posso não aprender,
e eu não vou andar na rua porque eu posso ser atropelado, não vou dirigir carro porque eu posso bater o carro, e daqui a pouco você vai dizer, eu não vou viver porque eu posso morrer. Então não é assim. Nós devemos ter temor, no entanto, não devemos deixar de exercer a nossa autoridade. E Davi, todo mundo sabe, um homem segundo o coração de Deus, mas ele havia caído no pecado. E isso trouxe confusão na cabeça dele. Ele deixou de depois exercer a autoridade dentro da casa dele, quando um filho teve relação sexual com a sua filha, e depois o outro filho matou esse que havia cometido esse incesto. E Davi, embora indignado, não tratou nenhuma dessas situações, não exerceu autoridade. E nós sabemos que depois isso produziu grande confusão na casa dele. Talvez porque ele certamente estava acusado pela sua falha. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O meu erro não me isenta da minha responsabilidade de exercer a autoridade. Se fôssemos esperar ser perfeitos para tratar com os nossos filhos, com as nossas esposas, com o nosso discípulo, isso nunca aconteceria. Não tem essa pessoa. Sempre haverá um problema. Mas isso não fere a autoridade. Quando nós erramos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me humilhar, eu tenho que pedir perdão, tem que ser tratado por aqueles que estão sobre mim, mas devemos saber que isso não remove nem a função, nem a autoridade que Deus nos deu para exercer sobre a nossa família, os discípulos, quando necessário. Eu não estou falando aqui de pecado, obviamente, estou falando de erros que nós cometemos, mas isso jamais deveria tirar a nossa autoridade. Um outro exemplo disso, que ao contrário de Davi não falhou, foi Noé. Noé não caiu nesse engano. Ele errou, é verdade, ele plantou uma vinha, depois do dilúvio, ficou bêbado, ficou nu, e 2 dos seus filhos cobriram, mas Cã não cobriu. Então, apesar de Noé ter se embriagado, estar errado, assim que ele sarou ali daquela bebedeira, ele tratou o seu filho, exerceu autoridade, porque ele tinha um entendimento. Entendimento de quê? De que a nossa perfeição não é a base para a nossa autoridade, porque nós não a temos, mas é a perfeição de Cristo. Portanto, no nome de Jesus, nós sempre devemos exercer a autoridade sobre aqueles que nos foi concedido. É óbvio que eu não estou te dando aqui autorização para viver uma vida errada. Misericórdia, por favor. Não vamos distorcer as palavras. Eu só estou dizendo que nós erramos. E o fato de nós errarmos não remove, nem mesmo o fato do pecado de Davi. Uma vez que houve arrependimento, houve conserto, assim como o de Noé, não é por isso que nós vamos deixar de exercer a autoridade. Porque se alguém vai nos remover, é aquele que nos colocou, que é o Senhor. Os nossos erros tratados diante de Deus e das pessoas que são responsáveis por nós, mas os erros das pessoas com as quais nós somos responsáveis, nós precisamos de tratar e exercer autoridade. Então, que fique claro, não tem nada a ver comigo, em si mesmo, a minha autoridade, mas tem a ver com Cristo e a autoridade dele que está sobre a minha vida. Compreende? Se somos responsáveis, não interessa muito aquilo que eu sou, o que eu fiz, mas sim em eu exercer a autoridade que foi delegada. Agora, como que eu posso discernir, então, pastor, uma liderança adequada, que sabe exercer a autoridade? Vamos ver algumas coisas na palavra de Deus. Vamos acompanhar. Olha o que diz Jeremias 5,31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que farei quando estas coisas chegarem ao seu fim? Veja, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós sempre estaremos seguindo alguém, de uma maneira ou de outra, sabia? Se nós optamos por não seguir homens de Deus, certamente, inevitavelmente, nós vamos seguir uma liderança que vai nos conduzir para o abismo. Por isso, seguir alguém é coisa muito séria. Mas sabe de uma coisa? Ser seguido também é muito sério. Porque você pode estar levando muita gente para o buraco. E Deus não vai deixar isso em vão, não é? Aqui, então, cabe uma pergunta muito importante. Às vezes nós queremos muito criticar e questionar a quem nós estamos seguindo. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você como um líder na casa de Deus, você se seguiria? Você seria discípulo de si mesmo? Você gostaria que o seu discipulador se parecesse com você? Ou você diz, não, Deus que me livre, não quero saber disso. Ora, mas tem pessoas te seguindo. Se você não tem nada de Deus na sua vida,
Então, meu irmão, misericórdia, você de fato precisa de um grande arrependimento, não é? Agora, precisa haver um mínimo do Senhor, não é? Nós precisamos, porque aí cai naquele problema que muita gente fala para os discípulos, parece piedoso. Ô, irmão, não olha para mim não, eu sou pecador, tenho tanto defeito. Olha para Jesus, parece espiritual, mas isso é carnal. Não foi isso que a gente viu na Bíblia. Paulo não diz isso. Paulo falou, olhe para mim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, ele está dizendo isso. Essa responsabilidade é de cada líder. Nós não podemos nos eximir dela. Se eu sou um líder, eu tenho que dizer, não, irmão, pode olhar para mim. Eu quero ser modelo para você, porque eu estou seguindo a Jesus. Deus condena não somente os que vendem no templo, sabia? Mas também os que compram. Então, tanto exercer uma liderança, seguir uma liderança, quanto exercer uma liderança, é sério. Então, eu sei que às vezes as pessoas falam, mas eu errei, porque o meu líder me levou por esse caminho. Olha aqui, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus está escrita para nós. Ela está aberta para cada um de nós. Se você ler a Bíblia, essa desculpa não vai servir diante de Deus. É óbvio que um líder que leva o seu rebanho para o erro, ele vai ser tratado por Deus. Mas você também que está comprando no tempo, então os cambistas estavam errados. Mas quem estava comprando deles também estava. Outro dia eu estava ouvindo um irmão compartilhar uma coisa que eu achei isso muito precioso. Hoje em dia os irmãos sabem, tem tantos cantores aí que viraram artistas no nosso meio. Não são mais ministros de Deus. Agora se tornaram empregados. Estão cobrando para cantar, inclusive dentro das conferências das igrejas. Aqui na Videira, aqui em Goiânia, pelo menos, nós tomamos a firme decisão de não trabalhar mais com empregados, porque nós iria contra aquilo que nós cremos. Nós convidamos apenas os servos, aqueles que dependem de Deus e que aceitam receber a oferta que o povo de Deus dá, segundo o Espírito Santo move. Pode ser muito, pode ser pouco, é ele com Deus, não é verdade? Mas ele estava falando uma coisa, sabe por que tem gente cobrando? Tem gente cobrando porque tem gente pagando. No dia que não tiver gente mais pagando, também não tem gente cobrar. Então, tanto está errado quem está cobrando quanto quem está pagando. E nós vamos responder diante de Deus. Então, nós precisamos de entender que o erro do outro não vai eximir do meu erro. Eu preciso de ter esse temor. A palavra de Deus está à disposição de todo mundo, não é? E por isso nós não devemos jamais querer colocar a culpa no outro. A palavra de Deus ela é um instrumento de segurança. Ela é a nossa base segura. Ele é o nosso caminho de segurança, não é? Tanto o exercício da minha liderança, quanto o exercício da minha submissão, estão diante de Deus e precisam estar sempre pautados na palavra de Deus. Isso é tremenda segurança. Ela nunca deve estar pautada na emoção, em palavras bonitas de um pregador, ou gritarias, ou palavras de efeito, nada disso. Não se empolgue com isso, por favor, mas mantenha-se na palavra de Deus. Chore, se emocione, cante, dance, pule, mas nunca permita que nada disso fira, né, ou não seja reprovado pela palavra de Deus. A liderança que seguimos, ela vai determinar aquilo que nós seremos lá na frente. Seguir alguém, sério. Por isso é tão importante seguirmos homens de Deus. A quem nós seguimos influencia a nossa vida. Da mesma maneira que nós também influenciamos a vida daqueles que estão seguindo a cada um de nós. Deus precisa do homem certo, sabia? E este homem é aquele que está seguindo a palavra de Deus. Deus tem seus planos. Em muitos lugares, a obra de Deus não tem avançado, porque falta o homem certo naquele lugar. Estou falando de um homem em si, porque tem um homem na célula, tem um homem no louvor, tem um homem na palavra. Mas quem é o homem que Deus usa? É aquele que segue a palavra de Deus. Segundo, o crescimento espiritual é limitado pela liderança. Todo líder é a tampa do seu rebanho. O líder é o limite do povo. O pai é o limite do filho. Não é? Isso é uma coisa impressionante, preciosa e séria. A liderança da igreja estabelece até onde aquela igreja vai avançar e vai crescer. O nível de santidade do líder estabelece o nível de santidade do povo. Então você pode ver uma igreja onde tem muito pecado, onde muita coisa está acontecendo, é necessário que a sua liderança se humilhe, porque o nível de santidade está baixo. Vou falar uma coisa para você. Se o seu nível de santidade, de separação, não estou falando só de pecado, mas se o seu nível de santidade, de separação, de consagração, não está confrontando o nível dos seus liderados, então porque ele ainda está muito baixo. Se o líder de santidade
do pastor, do líder da comunidade, não confronta o rebanho, então tem alguma coisa muito errada ali, porque é ele que vai determinar isso. Bem, como distinguir então líderes consagrados? Pastor, como é que eu sei que um líder é consagrado, ao qual eu devo então me submeter sem receio? Como saber se uma liderança de fato tem se consagrado e está vivendo no padrão da palavra de Deus? Vamos ver algumas coisas? Primeiro, líderes consagrados buscam responsabilidades e líderes corrompidos querem só mandar, buscam autoridade, não é? O líder consagrado é alguém que não busca uma posição, porque através dela pode conseguir algum benefício ou alguma coisa do gênero. Esse não é o líder consagrado, esse é aquele que está apenas querendo buscar poder e posição. A posição do líder consagrado não é uma profissão, ela é um chamado de Deus. A minha profissão não é pastor. Pastor, para mim, não é um título, é um chamado de Deus. Não foi uma opção minha que eu fiz, foi um dever, uma resposta, algo superior que o Senhor me convocou. Né? A contrapartida é que líderes corrompidos, eles querem apenas dominar, eles querem apenas ter um título, uma posição para mandar, para tomar decisões. São pessoas cujo interesse está apenas em exercer juízo, controle sobre os demais que estão ali com ele. Ele quer a posição de poder, mas ele, na verdade, não está ali por um chamado de Deus. Vamos ler na palavra de Deus isso. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 19, diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. 1 Pedro 5, 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Também, terceira carta de João, capítulo 9, verso 12. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja, esses versículos que nós lemos, eles mostram dois tipos de pessoas. Uma, que é a que nós lemos, aquele que quer exercer a primazia, que é o título, que é a posição. Né? Nós já conhecemos pastor que se você não chamasse ele de pastor fulano, ele não olhava, ele não respondia. Né? Quer dizer, passou a compor o nome dele. Mas o outro, que é de fato aquele que é homem de Deus, ele tem um testemunho de que ele é um servo. E o desejo dele gira em torno, não de si, mas do interesse da igreja, do corpo, de realmente amar os irmãos. É alguém, portanto, que está em busca da responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus. Não está buscando uma posição, não está buscando glória para si. Nós devemos parar e avaliar as nossas motivações. Por que nós queremos liderar? Por que nós queremos fazer seminário? Por que eu quero ser um pastor? É por um chamado de Deus? É por um encargo que está no meu coração? Ou é por causa do meu ego? Porque eu quero uma posição? Qual que é a motivação do seu coração ao estar fazendo o seminário telepresencial? Qual que é a motivação do seu coração em ser um discipulador e ser um líder na casa de Deus? É porque você está entendendo um chamado de Deus, tem um encargo no seu coração, ou você está apenas em busca de um reconhecimento? Segundo, líderes consagrados alimentam o rebanho, mas líderes corrompidos tosquiam o rebanho. Acompanha aí no PowerPoint Jeremias 3,15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Veja, a Bíblia dá testemunho de pastores que não são pastores, que estão ali apenas querendo comer a lã da ovelha. Na verdade, são mercenários. Eles usam o rebanho para ganhar dinheiro, eles usam o rebanho para manipular a massa, para conseguir voto para político, para ser lobista, para ganhar comissões. Irmãos, eu tenho estado enojado de tanta coisa suja de pastores envolvidos no meio da confusão, da corrupção política,
querendo usar do prestígio, do rebanho, do nome que tem, sabe, para fazer negócios com empresas, com polícia, para ganhar comissão aqui, para fazer coisa errada ali. Senhor, tenha misericórdia de nós. Longe de mim querer tratar com eles, porque eu não sou senhor deles, mas que o Senhor tenha misericórdia e nos livre dessa cilada, né? Que Ele possa trazer luz sobre a vida desses irmãos. Por quê? Porque às vezes não estão sendo pastor de verdade. O verdadeiro homem de Deus, ele tem interesse de alimentar o rebanho. Por isso ele ora, ele busca e quer ter uma palavra de Deus na sua boca, queimando no seu coração, para alimentar o rebanho de Deus. Outro dia nós ouvimos de um pastor, uma coisa muito triste. Ele era discípulo de um líder muito conhecido, não vou chamar grande não, um líder muito conhecido no Brasil. E ele disse que eles reuniam às vezes com ele, esse pastor já não falava de outra coisa senão ensinar eles a ganhar dinheiro, exercer poder. E eles chegaram ao ponto de dizer, pastor, por favor, ministra uma palavra de Deus para nós, porque nós como pastores estamos sedentos. Misericórdia, aonde nós vamos parar? Quer dizer, não estava mais ali exercendo a função de homem de Deus. Vamos acompanhar mais um versículo da palavra de Deus, olha aí no seu PowerPoint. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 até o 10. Veja, que palavra séria, que palavra dura. E quando a Bíblia está falando de pastor aqui, não fica você sendo religioso e clerical, não. A Bíblia está falando para cada um que está exercendo essa função. Pode ser um líder de célula, pode ser um irmão que está cuidando de uma parte do rebanho de Deus. Por que que muitos pastores, de repente, perdem a sua igreja? Perdem o seu rebanho. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tira. Deus tira porque eles estavam apenas devorando a carne das ovelhas e não estava abençoando, estava servindo. Não é? Ao lermos algo assim, o nosso coração deve ter temor. Se somos líderes na casa de Deus, mas não buscamos a ovelha perdida, não curamos a que está doente e com a perna quebrada, então a motivação do nosso coração é outra, é outra. Misericórdia. Nós tiramos aqui, né, os pastores atendem, o próprio pastor Luiz nunca abriu mão de atender o rebanho, pelo menos um dia por semana, o dia inteiro. Nós conversamos e às vezes parecem até pessoas de outros lugares. Nós ficamos pensando, meu Deus, onde é que estão os pastores desse povo? O que eles estão fazendo? Que não está aqui para cuidar, que não está aqui para apacentar, para instruir na palavra de Deus. Que coisa séria, Deus nos chamou e nós não estamos exercendo isso. Se não há cuidado, se não há cura, sabe? Se não há banho, se não há tosa, se não há apacentamento. Então, meu irmão, a única coisa que há é o uso de uma influência para alcançar prestígio e oportunidade. Nós devemos ter sempre o cuidado e o zelo para avaliar o nosso coração e como nós estamos lidando com o rebanho de Deus. Isso é coisa séria. Olha o que diz a Bíblia. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa.
João capítulo 10, do verso 10 até o 13. Veja, muitos querem liderar, desde que não haja problemas. Desde que ele não tenha que dar a vida dele pelas ovelhas. Mas eles estão esquecendo que líderes são nada mais, nada menos que resolvedores de problemas, consagrados e dependentes do Senhor da sua graça. Porque não sou eu que resolvo o problema das pessoas. Eu apenas levo os problemas delas para Deus. Senão eu chegaria estourado na minha casa todos os dias. Mas cabe a mim estar ali com esse coração. Por isso é que ser pastor, exercer essa função de líder na casa de Deus, líder de uma célula, não é uma profissão. Não é formar num instituto bíblico telepresencial, numa turma do cursando do CTS. Você está enganado. Isso é bom, é benção, te ajuda para você ouvir essas coisas. Mas, na verdade, é responder um chamado de Deus. É pela graça de Deus. É Deus quem faz. Caso contrário, a sarça se consumiria, não é? E não apenas estaria ardendo. Se na hora do problema nós rejeitamos a ovelha, então nós não temos um coração de pastor. Porque é justamente nessa hora que a ovelha precisa de nós. E se a pessoa que temos seguido age também da mesma maneira, na hora que nós precisamos dela, ela foge, então também ela não tem um coração de pastor. Terceira característica de um líder consagrado. Líderes consagrados reúnem o rebanho, mas líderes corrompidos dispersam o rebanho. Vamos ler um versículo da palavra de Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías capítulo 40, versículo 10 e 11. Veja, pastores são aqueles que mantêm o seu rebanho reunido, próximo dele, conhece o rebanho, são seus filhos. Eu sei o dia que o meu filho não está bem, eu sei se ele está triste, se ele está alegre, se ele está doente, conheço, trago próximo, converso, sinto, percebo, alimento, cuido, não é? Eu levo para brincar, levo para passear, ajudo a fazer tarefa, coloco para dormir, avalio se está escovando dente, porque é meu filho. Mas isso precisa ser o nosso coração, como líderes na casa de Deus. É isso que Deus espera. Espera lá, você é um pastor, você é um líder, você tem uma célula, você tem um grupo de 7, 10 irmãos, ou que seja um grupo maior, mas você liga para ele, você senta, você ouve, você aconselha, você chama para saber se está tudo bem, você vai lá na casa dele, nos eventos sociais também, você conhece o estado das suas ovelhas. É isso que Deus espera de nós, que nós estejamos envolvidos com o povo. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Líder de célula que tem a função de pastorear, que não tem cheiro das ovelhas, que não está no meio delas, não é pastor. Se tornaram homens de gabinete, executivos, eclesiásticos, menos pastor. Deus não aceita isso. Deus não vai usar esse tipo de gente. A palavra diz que pastores procuram conhecer o estado das suas ovelhas. Quando um pastor não tem o coração verdadeiro, diante das ovelhas problemáticas, eles fogem, eles não gastam tempo. O coração verdadeiro, pelo contrário, quando ele vê o filho sofrendo, passando uma situação difícil, ele se aproxima, não é? Ele ama o problemático. Quando um filho está doente, o pai quer estar mais próximo. Esse é o coração do pastor, e não aquele que abandona na hora do problema. Se tem acontecido isso com você, toda hora você cansei a alma desse povo. Ah, não, Deus que me livre. Ora, meu irmão, pede para Deus te dar um coração igual ao dele, um coração de pastor. O mercenário, enquanto a ovelha estava lá pagando almoço para ele, jantares para ele, estava tudo bem. Mas no momento que a ovelha perdeu o emprego, quebrou, fechou o seu negócio, ele não quer mais andar com aquele irmão. Por quê? Porque ele só queria as benesses. Nem de longe ele é um pastor. Olha o que diz a Bíblia. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23, 1 e 2. Que coisa séria. Nós somos levantados para trazer as ovelhas para perto de nós. Mas ao invés disso, tem muita gente que está esparramando. E o Senhor diz, cuidarei
em vos castigar a maldade das vossas ações. Que coisa séria, Deus não vai deixar você por inocente. Por isso, deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Não querer liderar na casa de Deus por medo te desqualifica como um vencedor. Mas liderar sem esse temor de ter um coração de pastor também é errado, também é pecado. Não seja líder de célula porque o pastor te confrontou, te obrigou, te forçou, te encantuou. Pera lá, se é vencedor não é, vamos ver, porque quem não é vencedor não lidera. Mas você não tem revelação, você não tem um coração de pastor ainda. Então vai orar, vai jejuar, porque Deus quer que você lidera. Mas você tem que ter revelação, porque líder é pastor, é coração de pai. Senhor, me ajuda, eu não amo esse povo, eu estou cansado desse povo, estou cansado dos problemas dele, então fardo para mim, porque eu não tenho coração de pastor. Seja honesto, fala isso para Deus e pede um coração que você vai ver se Deus não muda o seu coração. Isso vai agradar o coração do Senhor. Quarto, líderes consagrados reconhecem ovelhas como sendo de Deus. Elas não são deles. Quem comprou as ovelhas não foi eu, nem foi você. Não fomos nós. Não foi o nosso sangue que escorreu naquele madeiro. Põe uma coisa na sua cabeça. O rebanho sempre pertence a Cristo. É dele, não é nosso. Não tem direito sobre eles. Olha o que diz a palavra de Deus. Suscitarei para elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Eles lhes servirá de pastor. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 34, versos 23, 30 e 31. Nunca podemos esquecer disso, que o rebanho não nos pertence, nunca. O rebanho pertence ao Senhor. Se o Senhor nos tem confiado uma parte do seu rebanho, nós devemos fazer o nosso melhor, porque naquele dia nós seremos recompensados. Mas se amanhã o Senhor também quiser que aquela ovelha que está hoje debaixo dos meus cuidados vá ser cuidado por um outro pastor, um outro lugar, numa outra cidade, quem sou eu para fazer o que pessoas sem temor de Deus têm feito por aí? Não te abençoo, não te lidero. Conheço pastores egoístas que não são pastores, porque o irmão tinha um dízimo alto, mas de repente recebeu uma promoção para mudar de cidade, para ser abençoado, é de Deus. E o pastor, em vez de apoiar, de abençoar, de agradecer o tempo que ele estava ali, que ele serviu, que ele contribuiu, não. Chega no irmão, cheio de chantagem, você não pode me deixar, preciso de você, tanto que eu investi na sua vida, agora o que você está fazendo comigo, isso não é pastor. Está preocupado consigo, está preocupado para benefício próprio, da sua própria obra, não está preocupado em abençoar o irmão, em liberar o irmão. Está errado. Nós não temos o direito sobre o rebanho. Pastor nenhum tem o direito de reter a ovelha. Ah, vai em pé, mas volta arrastando, não te libera. Quem é você para liberar? Quem é você para reter? Você não é dono de ninguém. Nós pertencemos ao único Deus, aquele que nos comprou com seu sangue, que é Jesus. Isso precisa ter temor no nosso coração. Dizer que o rebanho é de Deus significa dizer que eu não tenho o direito de dominar sobre eles. Significa dizer que eu devo ter temor ao cuidar deles. Para concluir, encerrando, queremos dizer, como síntese de tudo que foi apresentado nessa matéria, que a autoridade depende do nível da submissão. Depende de um coração humilde, manso, quebrantado para Deus e que se esvazia de si mesmo. O servo de Deus imita a Cristo, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo e obedecendo até a morte de cruz. Por isso mesmo Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. O caminho de Cristo é sempre o caminho da autoridade. O contrário é o caminho de Lúcifer, que não sendo Deus, quis ser igual a Deus. A primeira coisa que devemos conquistar, se nós queremos exercer autoridade e submissão, é um espírito submisso, é um coração de pastor como o de Jesus. Devemos ser treinados nesse espírito. Por isso, cada teste colocado diante de nós deve ser sempre respondido com submissão. Por isso nós vamos estar avançando. Por fim, devemos aprender a exercer a autoridade. Nunca nos esqueçamos dos níveis de autoridade para não incorrermos no erro de passar por cima deles. Nunca se esqueça de que o rebanho não é seu e que pertence a Deus. Nunca devemos alimentar o desejo de comer a lã das ovelhas, mas sim alimentá-las. Nunca devemos
espalhar as ovelhas por conta dos seus problemas. Antes devemos sempre trazer elas para perto de nós. Lembra também, saiba reclamar como se deve, com palavras certas, com a pessoa certa, no lugar certo, com amor e respeito. Não sejamos extremistas a nossa liderança a ponto de querer dominar sobre as ovelhas. Mas também não devemos deixar de exercer nossa autoridade por causa das nossas falhas. Fazendo isso, certamente, você trará o reino de Deus de paz, de justiça e de alegria. Estaremos então cooperando para, de fato, edificar uma igreja de vencedores. Que nesses dias, a graça de Deus, a autoridade e a submissão devida, segundo a palavra, possa estar sobre a sua vida, para que juntos possamos edificar uma igreja de vencedores. Deus te abençoe e obrigado por estarmos juntos em todos esses dias. Em nome de Jesus.